Feliz sábado a todos. Como os irmãos já sabem, para mim é uma alegria muito grande a oportunidade de vir à frente para fazer uso da palavra de Deus. Irmãos, como o irmão Zé Adão anunciou, no altar da adoração. Irmãos, os irmãos já pararam para pensar em que consiste o nosso poder espiritual? Em que consiste a nossa vitória? Como vencer o mundo, a carne e o diabo? São perguntas que precisam de uma resposta. Qual a importância de uma vida consagrada a Deus, de uma vida separada para Deus, de uma vida dedicada a Deus? O que isso muda quando decidimos fazer isso? A Bíblia nos apresenta vários personagens, mas hoje nós vamos encontrar respostas na vida de Abraão. Ao estudarmos a vida de Abraão, nós percebemos que ele edificou 4 altares. E cada altar ele edificou num momento de sua vida, num momento espiritual que ele se encontrava. E em cada momento existe para nós uma lição muito importante. Porque desde o primeiro ao último altar construído por Abraão, houve uma evolução espiritual importantíssima para nós. Nós então iremos nesta manhã estudar em qual momento da vida de Abraão ele construiu esses altares. E o que isso traz para nós hoje? Primeira coisa, irmãos, o que é um altar? O que é um altar? Qual é o que representa um altar? Sabe, o altar, irmãos, é símbolo de consagração, é símbolo de adoração, é símbolo da busca de Deus, é símbolo de uma vida consagrada a Deus. Agora, a consagração, essa palavra, ela vem de separação, ela vem de entrega. Se pesquisar a consagração no dicionário, é o efeito de se entregar, ou o ato de adorar. Então, esse significado, ele está dentro desta mensagem. Se consagrar a Deus é se entregar ao Senhor, é se doar para Ele, é se voltar completamente para Ele. É por isso que no livro de Isaías, ele recomenda buscar ao Senhor de todo o coração. Ele está querendo dizer, buscar ao Senhor, se consagrando, buscar ao Senhor, se entregando, deixando que as suas vontades se percam nas vontades de Deus. Isso é adorar a Deus de uma forma consagrada. Agora, irmãos, o altar é muito falado no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, irmãos, nós encontramos algo que é similar, e eu posso dizer que substitui o altar, é a cruz de Cristo. O altar no Velho Testamento é a cruz de Cristo no Novo Testamento. E essa cruz, ela está intimamente ligada com Cristo, porque Cristo sem a cruz não é Cristo. Ele deixa de ser o nosso Salvador. Cristo só tem a condição de ser nosso Salvador porque Ele passou pela cruz. E nós não podemos entender a cruz sem Cristo. As pessoas usam cruzes penduradas pelo pescoço, tatuagens de cruzes, usam coisas que lembram a cruz, mas não tem Cristo em suas vidas, não usam Cristo em sua vida. E o altar sem sacrifício, ele de nada serve, assim como a cruz sem Cristo também de nada serve. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12, e vamos ver então os altares que Abraão construiu. E o primeiro altar está registrado aí, Gênesis 12, versículo 6 e 7.
Aí a Bíblia diz assim: e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, e disse: à sua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Amém? Irmãos, este então foi o primeiro altar construído por Abraão. Pouco tempo antes, Deus havia falado para ele sair da terra dele, da sua parentela, e ir para a terra que ele mostraria. E agora, nesta ocasião, o texto fala assim, olha: e edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Então, neste momento, ele não só ouviu a voz de Deus, mas como ele fez o quê? Ele teve uma revelação de Deus, porque Deus apareceu a Abraão. E então, por esse motivo, este aqui é o altar da revelação. O primeiro altar construído por Abraão se chama altar da revelação, porque Deus se revelou para Abraão. E este é o primeiro passo de uma caminhada espiritual. Deus se revela, Deus se mostra amoroso, sabe? Deus revela perdão, revela amor, mostra que nos ama, que nos perdoa, que nos salva, que nos aceita, que apaga nosso passado, que tem promessa para o presente e promessa para o futuro. Esta é a revelação de Deus que nós recebemos quando vamos a Ele. Então, o momento em que nos dirigimos aos pés do Senhor, Ele se revela de braços abertos, nos aceita, nos ama e ainda nos dá revelações. Este altar representa a visão limpa, clara do futuro que nos espera. Porque quando você pergunta para as pessoas assim: olha, o que te espera? Qual é o seu futuro? O que você vai ser? O que vai acontecer? As pessoas não sabem. Mas aquele que se apresentou no altar da revelação sabe. Porque Jesus promete nos encontrar no último dia, estar conosco. E a Bíblia diz que seguirão o Cordeiro aonde quer que ele for. Agora, passou um pouco tempo depois desta ocasião, então Abraão constrói um novo altar, em outro lugar. Gênesis 12, versículo 8, vamos ver o segundo altar construído por Abraão. Diz assim, olha: e moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Este altar, irmãos, é o altar construído entre Ai e Betel. E ele tinha então Betel à sua frente e Ai atrás dele. Este representa o altar da separação, o altar que separa o mundo de nós, o altar que causa uma distância entre nós e o mundo. Ai significa, em sua raiz, Ai significa monte de ruínas. E sabem o que significa Betel? Aquilo que estava à frente de Abraão: casa de Deus. Existe, irmãos, significado na palavra de Deus, existe simbolismo, e neste momento este altar representa esta separação, e nós não podemos ser separados do mundo se não estivermos perante o altar da separação, aquilo que nos afasta do mundo e nos aproxima de Deus. Neste momento Abraão, ele estava saindo totalmente de Ai, ruínas, estava o mundo, e tinha à sua frente a casa de Deus, e somente a cruz é capaz de nos separar do mundo, de nos desarraigar toda a ruína e nos aproximar da casa de Deus. Jesus
Quando passou pela cruz, surgiu a igreja, sabe? E somente quando nós passarmos pela cruz, passarmos por este altar, o altar da separação, então surgirá a igreja dentro de nós. Não tem outra condição de colocarmos a igreja dentro de nós, se não passarmos pela cruz. Somente esta é a forma de largarmos o mundo, as suas concupiscências e tudo que no mundo há, porque naturalmente nós amamos o mundo, nós gostamos das músicas, gostamos das comidas, gostamos das piadinhas, gostamos das coisas do mundo, naturalmente, mas a cruz, ela é capaz de entrar e separar o que é mundano e o que é santo, e nos colocar diante da casa de Deus, e não só diante, mas nos permitir estar dentro da casa de Deus, estar dentro da igreja e estar dentro do céu. Somente através deste altar nós conseguimos fazer isso. Este foi um momento que mudou a vida de Abraão, que ele largou tudo, mas irmãos, mesmo assim, ainda havia o homem natural na vida de Abraão, havia preocupações naturais, guiando a vida dele. Ele seguia a vontade de Deus, mas não permitiu por completo, de maneira que logo após a construção deste altar, que mudou a história dele, ele olha para o natural e percebe que havia fome na terra, e então ele entende também que no Egito tinha comida, tinha tudo. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele permitiu a ação do homem natural, reuniu toda a sua família, sua fazenda, todos os seus criados, e foi para o Egito. Lá ele ficou um bom período. Deus deu graça para ele, permitiu que ele voltasse. Não vamos entrar em detalhes. Permitiu que ele voltasse. E quando ele chegou, então, olha o que acontece, isso que eu estou falando está tudo entre o 10 e o 20 do capítulo 12. Ele foi para o Egito, mas quando ele volta, capítulo 13, versículo 3 e 4, olha aí, quando ele volta, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera ele voltou, e agora olha para onde ele volta, e fez suas jornadas do sul, lá do Neguebe, lá do Egito, lá para onde Deus não mandou ele ir, para onde Deus não queria que ele tivesse ido. Aí agora ele volta para Betel, até o lugar onde ao princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Deus não pula etapas. No momento em que Abraão retrocedeu, então Deus fez com que ele voltasse para o mesmo lugar de onde ele saiu. Ele não progrediu, Deus não mudou o lugar para ele, Abraão, vai para outro lugar. Não, Deus fez ele voltar para o mesmo lugar de onde ele não deveria ter saído. E de repente, irmãos, isso acontece conosco. Nós largamos o local onde Deus espera que nós estivéssemos e vamos para onde Deus não quer que nós estejamos, e ficamos por lá, e ainda buscamos a Deus, esperando ser ouvidos, esperando coisas acontecerem. E eu digo para você, Deus opera onde Ele quer que você esteja. Se você está onde Deus não quer que você esteja, então peça a Deus para te trazer de volta, peça a Deus para te levar novamente para onde Ele quer que você esteja, porque lá é que Ele consegue separar o mundo de você. Se você vai para o mundo, por Neguebe, para o Egito, então você permite a ação do inimigo na sua vida. E somente no altar de separação, somente lá onde Deus quer que você esteja,
é que acontece o milagre, acontece a mudança. Neste momento, ele adora ao Senhor, e aí Deus permite que ele avance mais, e então ele continua a sua trajetória, a sua evolução espiritual, ele continua a crescer novamente. E aí, vamos lá para Gênesis, no capítulo 13, versículo 14 até o 18, aí diz assim, olha: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Eu vou ler só o 18. E Abraão armou suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Irmãos, agora é o terceiro altar, edificado diante de Hebrom. Sabe o que significa Hebrom, irmãos? Hebrom significa junto. Hebrom significa comunhão, união. Isso aqui é fundamental entendermos. No momento em que ele evolui, que ele foi separado do mundo e das coisas do mundo, lá naquele altar anterior, ele chega a Hebrom, que simboliza comunhão e união. A própria palavra Hebrom significa comunhão. Então, neste altar, é o altar em que ele entra em uma comunhão íntima com Deus, em uma ligação, em uma amizade. É por isso que em Isaías capítulo 41, versículo 8, Deus chama Abraão assim: Abraão, meu amigo. Imagina um momento em que você poderá ser chamado de amigo de Deus. Existe então um altar que faz isso. É um momento em que você se aproxima tanto, você se consagrou tanto, que passa a ser amigo de Deus. Isso foi o que aconteceu com Abraão neste momento. E a partir daqui, Abraão foi diferente. A partir do altar da comunhão, a vida de Abraão mudou. Ele passou a ser chamado amigo de Deus. Ele não mais permitiu que as suas vontades prevalecessem sobre as vontades de Deus. Ele era um amigo que ouvia a voz de Deus e fazia a vontade dele. Sabe, muitas vezes nós até entendemos a vontade de Deus, entendemos o que Deus quer para nós, mas não executamos o que Ele quer de nós, não fazemos o que Ele pede. E Deus tem pedido mais de mim, eu sei disso, mas Deus também tem pedido mais da igreja, tem pedido mais de você, e você não tem feito o que Ele pede. E então não está perante o altar da comunhão, o altar da união com Deus, da ligação, sabe? E a partir de agora, mudou tudo, mudou completamente, e ele passou a adorar a Deus de uma maneira muito íntima, tanto que Deus pediu para ele o seu filho. E então nós chegamos ao último altar construído por Abraão, registrado na Bíblia, no capítulo 24, capítulo 22, versículo 1 até o 14, 22, 1 até o 14, nós não vamos ler, mas aqui vem falando sobre o pedido que Deus tinha feito para Abraão, apresentar o seu filho. E então ele vai, prepara o altar. Olha o versículo 9, que foi lido para a abertura do culto. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a mão, Abraão, sobre o seu filho, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Olha até que ponto chegou a consagração de Abraão, a ligação de Abraão. Este altar, irmãos, é chamado o altar da adoração, é o tema da mensagem. O último altar construído por Abraão, registrado na Bíblia, o quarto altar, chama altar da adoração. Ele havia estado numa ligação tão íntima com Deus, tão perfeita, que Deus queria, Abraão fazia,
que Deus pediu o seu filho, e Abraão foi, construiu o altar, colocou a lenha, deitou Isaque, o seu único filho, o filho da promessa, colocou Isaque, pegou a faca e ia imolar Isaque. Este é o altar da adoração. No momento mais crítico da vida de um ser humano, quando ele consegue adorar, é porque ele está neste altar. No momento mais crítico da vida de Paulo, ele conseguiu adorar. No momento mais crítico da vida de Estevão, em que ele estava sendo apedrejado, pedras por todo lado, ele olha para o céu e consegue adorar. Sabe, isso é maravilhoso entender isso. Imagina o momento crítico, o momento mais forte da vida, ele consegue pensar em nada e adorar, sabe? Isso é terrível. Imagina Pedro, quando estava sendo crucificado, ele pediu ao Senhor: não, por favor, não me crucifique. Eles pensaram: como não? Não, não posso ser crucificado como Cristo, me crucifica de cabeça para baixo. Sabe, ele adorou na hora de ser crucificado. Irmãos, olha, tenta entender isso. Um momento terrível, ele conseguiu adorar, ele conseguiu buscar ao Senhor. É isso que é a mensagem. Estar no altar da adoração exige uma comunhão, exige entender a vontade de Deus e exige fé para executar. Sabe, quando Jefité estava voltando da guerra, e ele havia feito uma promessa, e ele voltou vitorioso, o filho bastardo volta vitorioso da guerra, com uma promessa, e na hora que vem para cumprimentá-lo, com toda emoção, a sua filha, então ele chora porque havia prometido, a primeira coisa que viesse em sua direção, ele ia consagrar ao Senhor. E a primeira coisa que foi a direção dele foi a sua filha. E ele adora ao Senhor naquele momento crítico, em que ele tem que decidir ser fiel. E ele adora ao Senhor e foi fiel, consagrando a sua filha ao Senhor. Sabe, nós precisamos buscar de Deus neste altar, no altar da adoração. Está ali, porque o altar representa a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo de nada serve se não tiver o próprio Cristo, porque Cristo sem a cruz não é capaz de nos salvar, porque somente aquele sacrifício o tornou um Salvador de todos nós, porque ali ele foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Cordeiro de Deus sacrificado no meu lugar e no seu lugar, para que tenhamos comunhão com Ele, que tenhamos aproximação com Ele, consagração, abandono das coisas do mundo, que quando nós chegarmos no altar da separação, que Deus possa separar de nós todo o mundo, aquilo que está enraizado no nosso coração, e que passamos adiante para o altar da união, da comunhão, da aproximação com Deus. E por fim, irmãos, possamos chegar no altar da adoração, o altar em que iremos adorar no momento crítico, iremos adorar na hora da tribulação, na hora de reclamar, na hora de chorar, nós iremos optar por adorar. Amém.